Olá, sou a Marcivane, acadêmica do curso de Ciências Biológicas e vou falar um pouco sobre os meteoritos. Como definição, meteoritos são fragmentos de um meteoroide ou asteroide que sobrevive à passagem pela atmosfera e chega até a superfície. Os principais tipos de meteoritos. Eles podem ser divididos basicamente em 3 tipos: rochosos, metálicos e mistos. Esses 3 tipos principais são subdivididos em classes e essas classes podem ser subdivididas em grupos menores. Os meteoritos rochosos eles são constituídos principalmente de silicatos e são os mais comuns, correspondendo a cerca de 97,4% dos meteoritos catalogados no mundo. Os metálicos são formados quase inteiramente por ferro e níquel e perfazem cerca de 2% dos meteoritos descobertos. Os mistos, por sua vez, são os mais raros, sendo apenas 0,6% dos meteoritos catalogados e são formados por silicatos e ferro-níquel. No gráfico apresentado, os meteoritos brasileiros por tipos principais, sendo metálico 49,4%, rochosos 49,4% e misto 1,3%. Meteoritos rochosos podem ser divididos em condritos e acondritos, sendo os condritos o tipo mais comum de meteorito. No gráfico apresentado, os meteoritos rochosos catalogados no Brasil por tipo. Os meteoritos rochosos da coleção brasileira estão divididos da seguinte maneira: são 33 meteoritos condritos e 5 acondritos. Condritos são divididos. Os meteoritos condritos recebem esse nome por conta das características presentes na maior parte deles, os côndrulos. Côndrulos são pequenas esferas de minerais que variam de 0,1 a 4 milímetros e podem ser bem ou mal definidos. Os meteoritos condritos são divididos nas seguintes classes: enstatita condrito, condritos ordinários, condritos carbonácea, cacangaritos e rumorutitos, sendo as duas últimas as menores classes. Enstatita condrito trata-se de um grupo raro de meteoritos, correspondendo a cerca de 2% dos meteoritos rochosos. Os condritos enstatita podem ser divididos em 2 grupos, de alto teor de ferro e baixo teor de ferro. Os condritos carbonáceos, os meteoritos desse grupo, eles são considerados os mais primitivos, possuindo quantidade de elementos não voláteis, como ferro, cálcio, magnésio e silício, que se aproxima bastante da composição do Sol. Eles estão divididos em 8 grupos, de acordo com a composição química. Quanto aos condritos ordinários, trata-se do tipo mais comum de meteorito, correspondendo a cerca de 80% das quedas observadas e 37% dos achados no mundo todo. Eles podem ser divididos em 3 grupos químicos, de acordo com o seu teor de ferro, sendo simbolizado pela letra H, alto teor, L, baixo teor, e LL, muito baixo teor de ferro. A maior parte dos meteoritos condritos ordinários pertence ao grupo L. Os condritos brasileiros. Os meteoritos do tipo condrito catalogados no Brasil são todos condritos ordinários, o tipo mais comum de meteorito. O gráfico ele apresenta os meteoritos brasileiros rochosos do tipo condrito de acordo com o teor de ferro, sendo 42,4% de baixo teor, 48,5% de alto teor, 9,1% de muito baixo teor. E ao lado direito, o gráfico que mostra dos condritos brasileiros em relação ao tipo petrológico. Os condritos ordinários do tipo 3 podem ter a sua classificação dividida em subtipos. Alguns meteoritos têm componentes de mais de um tipo petrológico. Quanto à identificação, diferenciar um meteorito das demais rochas terrestres requer um conhecimento de algumas características típicas destas rochas espaciais. Vale ressaltar, no entanto, que essas características elas não comprovam que a rocha veio do espaço, sendo necessária uma análise em laboratório para ter a sua origem extraterrestre atestada. A crosta de fusão, a camada externa dos meteoritos, se funde e vaporiza durante a passagem pela atmosfera. Assim, ao chegar na superfície, é possível notar uma fina camada, como a imagem mostra, entre 1 e 2 milímetros desse material fundido, chamado de crosta de fusão. Na imagem apresenta a crosta de fusão se destacando do interior, mais claro no meteorito Porangaba. Quanto ao seu formato, os meteoritos eles não possuem uma forma definida. Antes de entrarem na atmosfera terrestre, eles sofrem grandes alterações no seu formato por conta das constantes colisões cósmicas. Contudo, não se deve ter essa definição
de meteoritos de rochas redondinhas e polidas por fora, como pedras de rio, e raramente elas apresentam formatos aerodinâmicos. Quanto à sua densidade, costumam ser um pouco ou muito mais densos do que as rochas terrestres. Os metálicos, constituídos por ferro e níquel. Quanto ao seu magnetismo, praticamente todos os meteoritos são atraídos por ímã, uma vez que a maioria deles possui ferro em sua composição, sendo raros que não possuem. É importante destacar que inúmeras rochas terrestres também são atraídas por ímã, ou seja, nem toda rocha atraída por um ímã é um meteorito. Em geral, os meteoritos apresentam sulcos e depressões na superfície, chamadas de regmaglitos, que se parecem com marcas de dedos deixadas em uma massa de modelar, como a imagem apresenta, um regmaglitos na superfície do meteorito Siderito Pirapora. Quanto ao seu interior, a maior parte das quedas, cerca de 80%, são de meteoritos condritos ordinários. Esses meteoritos apresentam o interior mais claro, parecido com a cor do concreto, com pequenos pontos de ferrugem, amarronzados, por conta da oxidação das partículas de ferro em ambiente terrestre. Já os metálicos, o segundo tipo mais comum de meteorito, apresenta o seu interior completamente prateado, como aço. O interior dos meteoritos também é compacto, sem vesículas, que são os buracos. A presença de ferro-níquel, como já citado, a maioria dos meteoritos contém ferro-níquel, quando polidas, vão exibir em seu interior uns pontinhos prateados, como a imagem apresenta, no caso de grande parte dos meteoritos rochosos, ou inteiramente prateado, como aço, no caso dos meteoritos metálicos. Os côndrulos, como também já dito anteriormente, os meteoritos rochosos do tipo condrito são os mais abundantes. Uma das características desse tipo de meteorito é a presença de côndrulas, que são esférulas de minerais. A imagem apresenta côndrulos bem definidos em uma fatia de meteorito vicença. Existem também algumas exceções. Meteoritos que não apresentam as características citadas anteriormente, exceto a crosta de fusão. Possíveis regmaglitos e formato indefinido. Estes meteoritos são raros e praticamente só são recuperados logo após a queda. Essa é a nossa referência. Obrigada.